Módulo 5, comunicação de impacto, vencendo o medo. Desde que nascemos, o nosso corpo se comunica. Quando bebês, choramos quando estamos com fome ou queremos chamar a atenção para algo. Essa comunicação acontece de forma orgânica. Quando estamos bravos ou com raiva, por exemplo, nossa voz fica alterada e nosso semblante muda. O mesmo acontece quando queremos contar um segredo ou fazer uma fofoca, por exemplo. Falamos mais baixo e criamos naturalmente um ar de suspense. O que estamos fazendo ao longo desse curso todo é te dar mais tranquilidade para manter o equilíbrio e vencer as barreiras de comunicação. Primeira dica é que você sempre observe as pessoas falando durante uma conversa ou até mesmo jornalistas e comunicadores que admira quando estão dando uma notícia na televisão, por exemplo. Treine sozinho, como já te ensinei. O espelho é o teu melhor aliado nessa atividade. Se alguém topar, peça para um conhecido escutar o seu discurso e opinar sobre a sua performance. Se ainda gaguejar ou tiver cacuetes de linguagem, mantenha a calma. Isso faz parte de todo o processo e você vai vencer essa etapa praticando cada vez mais a fala. Reconheça onde estão seus maiores obstáculos. A fala treme, você fica vermelho, ansiedade, o famoso branco, inquietude, tipo fica muito nervoso, boca seca, calafrios e por aí vai. Quem nunca? Eu também já passei por isso. Então reconheça esses problemas e vá vencendo passo a passo com as técnicas de respiração que já te passei. Se você é tímido, tem receio de falar, medo, vença controlando as suas emoções e quebre essa lógica. Deixe de lado o que os outros estão pensando e saia dessa zona de estresse. Não tenha medo da rejeição. Cada pessoa tem as suas qualidades e também as suas inseguranças. Mas tudo pode ser trabalhado e ajustado. Postura de imagem. O que você quer passar para as pessoas? Acha legal estar sentado, por exemplo, ou em pé todo desajeitado e com os ombros caídos? Certamente essa imagem parece de alguém cansado e sem muita segurança. Ou você quer estar bem no vídeo e com uma imagem imponente e com uma fala de confiança e credibilidade? Ombro caído, voz para dentro, olhando para baixo, não vai te levar a lugar algum. A postura fala. Abra o seu tronco, levante e o queixo mantenha alto. Não é assim, mas é assim, nessa altura, nem para baixo, nem para cima. A postura vai falar para você, ok? Então, olhe no olho, quadril equilibrado. Aquela história de ficar com o peso em uma perna para outra perna não funciona. Maior rabada. O que vale não é nem um olhar cabisbaixo e nem um olhar superior, parecendo que você é uma pessoa nem um pouco humilde. Não, não é isso. A cabeça tem que estar reta e nada de ficar pendurada para um lado e para o outro. Cuide dos gestos, porque eles precisam estar harmônicos com a sua fala. Tudo isso vai ajustar e ajudar você a demonstrar que está seguro, porque o resto vai deixar você com insegurança e as pessoas que estiverem assistindo também vão sentir isso. E te liga, não dá para ficar olhando para tudo que é lado, para lá, para cá, fica perdido, todo mundo fica zonzo, parece uma barata tonta. Olhe para a câmera ou para a pessoa que está falando. Se for uma palestra, encontre um ponto e foque nele. Quem está te assistindo precisa ter confiança no seu olhar. E esse olhar é o que conecta. Pode olhar por uma pessoa por um tempo, depois olhe um pouco para outra, troque o olhar com ela também e depois volte ao seu foco, ok? Bom, mais uma questão.
A conexão é extremamente importante, então conecte-se com quem você estiver falando. Poste a voz e boa sorte. Você está com a faca e o queijo na mão para mostrar habilidade em falar. Controle emocional. Hora de lidarmos com as nossas próprias emoções. Desde que começamos o nosso curso, estamos comentando sobre os gatilhos que despertam nossos medos e receios. Cada um tem os seus e conforme as suas vivências. Mas as consequências geralmente são aquelas que conhecemos e já falamos. Dor de barriga, branco, boca seca, taquicardia e assim por diante. A grande verdade é que o controle remoto está em nossas mãos. Controlar o nosso emocional é termos a habilidade de lidar e conviver com as nossas próprias emoções em momentos intensos. E aqui pode ser em circunstâncias positivas ou até mesmo negativas. Precisamos saber gerenciar nossos sentimentos e como vamos expressá-los. E ter controle é ter inteligência para enfrentar nossas incertezas e pressões. Resista bravamente aos primeiros impulsos. Quando você se depara com uma situação que já te gera um certo estresse, um pânico, segura a onda. Vai com calma. Não faz nada precipitado. Respira fundo e começa a controlar aquela ansiedade, entendendo os seus sentimentos. O autoconhecimento ele é primordial para que cada um saiba onde está apertando o seu sapato. Reconhecendo suas emoções e dando nome a cada uma delas, tudo fica mais fácil de encarar. Permita-se a sentir mesmo que sejam emoções negativas. Elas te fortalecem e te fazem seguir em frente, avante, adiante. Ao aceitar esse desafio, você abre um espaço para compreender as novas sensações e usá-las com sabedoria para viver com equilíbrio e melhor bem-estar. As emoções, elas nos mobilizam muitas vezes. Ficamos inertes diante de alguns desafios e de algumas ações. E isso pode ser encarado como algo ruim ou bom. Então, nós é que decidimos como alcançar o equilíbrio entre a razão e a emoção. Sair da zona de conforto é essencial. Comunique e não se trumbique. Começamos esse vídeo falando do Chacrinha, um dos maiores comunicadores brasileiros da rádio e televisão. Talvez ele não seja do seu tempo, mas ele era uma figura marcante e tinha muitos jargões. Ele imortalizou a frase: quem não se comunica, se trumbica. Ou seja, acaba se dando mal. Resumindo, comunicação nada mais é do que um processo entre duas ou mais pessoas. Uma ação que transmite uma mensagem de alguém expondo seus sentimentos e necessidades. Isso é quase que natural e cada um recebe conforme as suas vivências, porque todo indivíduo tem um mundo próprio que vai sendo criado dentro do seu universo. E muitas vezes não precisa ser uma comunicação falada, porque os nossos gestos, o nosso olhar também se comunicam. O mais legal é quando conseguimos ser compreendidos e também compreendidos por outras pessoas. E, por falar nisso, nós podemos dizer que é necessário termos pausa, falarmos com propriedade. E o mais indicado é que a gente não tenha que ouvir frases do tipo: eu estou falando grego? Quando conseguimos provocar uma reação no outro favorável e de entendimento, é bem melhor. Nessas horas, para que a gente possa, de certa forma, ter uma comunicação de excelência, é bem importante ter empatia e focar no fato em si que queremos comunicar com objetividade e clareza. De nada adianta querer dar um show de 1000 explicações e acabar confundindo as pessoas. Então, fique atento a essas dicas. O ideal é ter que explicar apenas uma vez. Não torne as suas explicações intermináveis. Não precisa ser um monólogo, construa algum tipo de interação.
Não precisa ficar justificando demasiadamente as suas decisões. Fale de uma forma que os outros entendam, não complique nos termos. A linguagem simples é a melhor. Tenha empolgação no que diz. Seja expressivo na sua linguagem corporal.